Nós temos um título para esse Entre Elas que é Florescer. Florescer em meio ao deserto. Muitas vezes é necessário florescer diante do deserto que nós vivemos. Mas eu quero que vocês entendam que não é o ambiente que vocês estão que vão definir quem vocês são. Não é o cenário que você vive hoje na tua vida que vai ser fonte de alimento para você. É o que Deus tem preparado. A nossa fonte, o nosso alimento, tudo que nós precisamos, o nosso solo fértil é Ele. Por isso que nós somos as mulheres que vamos florescer em meio ao deserto. Porque não é o solo que vai definir se nós vamos florescer, mas Deus em nós que vai definir aquilo que nós vamos ser. Amém? Abra comigo em Abacuque 3. Abacuque 3, versículo 17. Florescendo no deserto. Quem precisa florescer no deserto? É necessário, é totalmente verdadeiro e é provável a gente florescer diante de uma terra seca, sem alimento, sem água e muitas vezes sem esperança. Abacuque 3,17. Deixa aberta a sua Bíblia. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, ele é o convidado principal, né? Sem ele, nada será, né? Antes disso, eu quero... Desculpa, minha mídia linda, minhas meninas. Eu quero passar um vídeo para vocês. Mas deixa aberta a sua Bíblia, que depois nós vamos ler e orar. Mas eu quero passar um vídeo, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. Eu deixo essas meninas loucas, né? Mandei o vídeo hoje, né? Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por um mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso. Amém. Deus, eu tinha visto há um tempo atrás uma experiência como essa. E o mais interessante é vocês perceberem que foram faladas palavras positivas para um arroz específico, uma quantidade de arroz específica dentro de um pote. Depois palavra negativa. E o outro foi deixado de lado. Ou seja, eles foram indiferentes àquele arroz, o arroz daquele pote. Então vocês viram que o arroz do primeiro pote, ele começou a fermentar, ou seja, começou a gerar vida ali, né? Através das palavras. O outro ficou escuro, tóxico. E o terceiro, ele mofou. Ele morreu. E o mais interessante é que na vida, nós sempre vamos encontrar pessoas que tentam nos rotular. Muitas vezes a gente cresce com palavras de dor, nós passamos por situações que nos ferem, que acabam transformando e modificando a nossa identidade, o nosso caráter, os nossos valores. E nós nos tornamos pessoas, às vezes, tóxicas.
pessoas que não conseguem olhar para o futuro e ficam paralisadas no cenário que elas vivem, mergulhadas naquela dor, mergulhadas no abandono, na traição, na desilusão. E há outro tipo de pessoas e a gente consegue perceber isso aí fora, e as pesquisas mostram que pessoas, quando têm uma base familiar, quando têm pais que motivam, que falam palavras positivas, são pessoas que futuramente vão sobressair profissionalmente. O que eu quero trazer para você é que muitas vezes a gente chega assim diante da presença de Deus, tóxica, vivendo o resultado daquilo que falaram pra gente, vivendo aqui o resultado daquilo que fizeram pra gente. E a gente começa a ecoar isso dentro da nossa casa, ecoar isso através da vida das pessoas que estão ao nosso lado. E aí, como florescer diante de uma situação de morte? Porque pessoas feridas são pessoas que ferem, pessoas amarguradas são pessoas que trazem dor para outras. Mas eu quero deixar para você que nós temos um Deus. Nós temos promessas nessa Bíblia. Promessas de vida em abundância. Pode ser que hoje você se encontre como aquele pote de arroz, mofado ou totalmente escuro, porque você é resultado daquilo que você viveu. Mas eu tenho uma palavra para você. Você é aquele, você é aquela que nasceu para viver as promessas de Deus, independente do tempo que você está vivendo na sua vida, independente da dor que está dilacerando a tua alma. Chegou o tempo de você decidir viver embaixo de uma palavra de vida e não mais uma palavra de morte. Porque, como eu falei na abertura, podem passar céus e terras, pode tudo acontecer na sua vida, mas a palavra do Senhor, ele precisa prevalecer, ela precisa se tornar vida, ela precisa gerar vida em você, ela precisa encontrar você. No livro de Abacuque 3:17, ele diz que ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Abacuque, ele estava diante de uma situação de escassez, uma situação de terra seca. Ele estava vendo que não haveria possibilidade de florescer, que não havia frutos, que não havia esperança. Mas o mais interessante é que no final ele fala: todavia, em todo tempo, independente dessa situação, independente do que meus olhos conseguem ver e alcançar, eu me alegrarei no Senhor. Como se alegrar diante de uma situação de escassez, uma situação de seca, de dor, uma situação de falta de provisão? Só se alegra aquele que tem os olhos voltados para o céu. Só se alegra aquele que tem os olhos não voltados para o problema, mas voltado para aquele que é a solução do nosso problema, que tem o domínio de todas as coisas. O que é se alegrar diante de uma situação de escassez? É você confiar, é você entregar, é você ter a certeza que mesmo que a terra não haja saída para você, é mesmo que as portas já estejam fechadas, que haja um ponto final na sua história, Ele tem o melhor para você viver. Sabe, viver com Deus é entender que você vai viver o sobrenatural. E o que é viver o sobrenatural? É viver o que o céu tem para você quando a terra já te deu um ponto final. É você viver aquilo que o céu já tem preparado para você. E o que o céu tem preparado para você? As promessas do eterno, as promessas de Deus. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou jamais no coração do ser humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por que jamais nós vimos?
Porque só quem enxerga com os olhos espirituais pode entender que o que tem na terra, a terra há um limite. Há momentos de escassez, há momentos de dor, há momentos de seca, mas não há limite para o nosso Deus Todo-Poderoso. Viver o sobrenatural, viver o milagre, e isso é um milagre. É uma flor brotar em meio à seca, em meio a uma terra que não vai ter nutrientes, não vai oferecer água suficiente para gerar vida nela. E nós estamos aqui essa manhã porque não queremos que os nossos olhos fiquem limitados ao que a terra tem ou não para nos oferecer. Mas nós queremos viver com alegria diante do banquete que o céu tem para nós. Só enxerga o futuro, só enxerga as promessas, só enxerga onde nós vamos chegar quando nós olhamos para Deus. Porque Abacuque, ele entendeu que a videira ela não ia dar frutos, a figueira ela não estava florescendo, não havia mais provisão. Nos seus olhos havia apenas escassez, havia apenas aquilo que a terra não podia mais oferecer. Mas ele falou que todavia ele se alegrou no Senhor. Se alegrava diante daquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Um coração grato é um coração que agradece antes mesmo da bênção fazer parte da sua vida. Mas é o coração que entende que aquilo que Deus tem para você vai chegar no tempo certo. A grande questão é que às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu. Às vezes a gente acha que realmente é o fim, é o ponto final que a terra colocou. É o ponto final, chegou o final da estação na nossa vida. Às vezes a gente acha isso, que Deus não está ouvindo. Mas eu quero dizer que Deus marcou essa manhã com você. Deus marcou essa manhã para trazer um renovo para a tua alma, para trazer esperança para a tua vida, para dizer que pode ser que aos seus olhos tudo tenha terminado, mas Ele é um Deus de novos começos. Ele é um Deus de uma nova história. É um Deus que faz tudo novo e faz de uma forma melhor. É um Deus que faz o melhor para aqueles que creem que o melhor ainda está por vir. Você pode dar um glória a Deus essa manhã e tomar posse que você é essa flor, você é essa planta que vai florescer no meio do deserto. A grande questão é que quando a gente está num momento difícil, a gente volta os nossos olhos apenas para a tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado para o barulho da tempestade. Cuidado, porque a presença da tempestade pode você fazer acreditar que há ausência de Deus. Cuidado que às vezes o deserto que está vivendo, ele é tão intenso que o calor do deserto pode fazer você acreditar que Deus não está com você. Isso é uma mentira. Deus está com você no meio dessa dor que você está vivendo, no meio dessa aflição, no meio dessa angústia, porque Ele é Deus o tempo todo. Todo tempo Ele é Deus na nossa vida. Ele é um Deus soberano. Quando nós estávamos assistindo aquele vídeo, e vocês puderam ver que as 3 quantidades de arroz, elas estavam no mesmo, em potes totalmente iguais, com a mesma quantidade de água. O que mudou? O que mudou foram as palavras que transformaram aquelas quantidades de arroz e definiram aquilo que nós estávamos vendo. O que eu quero dizer é que o ambiente que você está, o ambiente que você precisa estar hoje, em nome de Jesus, é nele. Essa é a terra fértil que você precisa estar. Em João fala que eu sou a videira e que nós precisamos estar enxertados nele. Você precisa entender que para você florescer dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde quer que Deus te chamou, você só precisa estar enxertado nele.
Você precisa entender que é nele que você consegue alimento, que você consegue sustento, que você consegue força. Ele é a videira e é dele que saem os nutrientes que você precisa. Os ambientes eram os mesmos, mas as palavras que transformaram aquelas quantidades de arroz no pote. O mundo tem palavras que muitas vezes nos machucam, nos transformam. Mas quando nós estamos fixados nele, não há nada que vem diante de nós e que pode mudar a identidade que Cristo nos chamou. Você tem uma identidade. Você tem a identidade de filha de Deus. Você precisa entender que você precisa tomar posse disso. Independente de onde você foi criado, o ambiente que você está hoje, existe uma autoridade sobre a sua vida, existe um governo sobre a sua vida. Independente das vozes que tenham tentado se levantar contra você, independente daquilo que você tem visto, há uma autoridade sobre a sua vida, há um governo sobre você. E há limite para aquele que tem o Deus Todo-Poderoso na sua vida? Não há limite. Ele pode todas as coisas. Quando nós abrimos aqui, você pode abrir comigo em Isaías 35, ou coloca no telão, para a gente ficar mais rápido. Isaías 35, 1. Diz que o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Florescerá abundantemente. Jubilará de alegria e cantará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecerei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Aqui a palavra de Deus diz que o deserto e a terra se alegrarão. O deserto se alegrará. Não é, entenda bem, Deus ele não vai mudar primeiro a situação que você está vivendo. Deus vai mudar você. A palavra de Deus diz que o deserto que vai se alegrar, a sua casa, a tua família vai se alegrar pelo que Deus fez com você. Porque o interesse de Deus é tocar em vidas e não em coisas. Deus muda primeiro vidas para nós mudarmos as coisas, para nós refletirmos o poder de Deus, a glória de Deus nas coisas, por onde nós vamos passar. A luz de Deus, ela precisa estar muito forte em nós, para nós iluminarmos os lugares ermos e desertos. Às vezes você chegou aqui com áreas que não estão florescendo. Áreas que você não consegue nem mesmo ver a raiz brotando, ou então a raiz já está seca. Não há mais esperança, só há dor, só há choro, só há lágrima. Entenda, não é o cenário que Deus vive, não é a terra que você está que Deus vai mudar primeiro. Deus vai tocar em você. Deus vai tocar dentro de você. Quando nós olhamos uma árvore, nós entendemos que o futuro daquela árvore está dentro dela. Porque na árvore tem frutos, tem sementes. E quando nós olhamos sementes, nós vemos o futuro. O futuro, aonde você vai chegar, está dentro de você. Deus já marcou a tua vida quando você nasceu. Deus já determinou tudo aquilo que você vai ser nessa geração. O problema é que muitas vezes a gente não lança as sementes, a gente abafa. A gente faz como essa experiência. A gente lança na nossa própria história palavras de morte, porque nós não acreditamos em nós. Porque nós achamos que nós vamos repetir a história dos nossos pais, que nós vamos repetir as dores, os traumas, que nós vamos viver com a condição daquilo que fizeram conosco. Não é o que você viveu que define quem você é, é o que Cristo te chamou para ser. Deus quer tocar em você flores, plantas que vão florescer.
Quando nós colocamos flores em um ambiente, as flores alegram o ambiente. As flores transformam o ambiente. Não é um ambiente que transforma as flores. Vocês são as flores dessa geração. E vocês que vão alegrar o ambiente. O deserto e a terra se alegrarão. O deserto que você vive vai se alegrar para a vida de Deus, porque a vida de Deus dentro de você. Toma posse. Eu não sei a área que hoje está morta na sua vida. Eu não sei a área que não existe nem mais raízes germinando, ou seja, não há mais esperança. Mas entenda que aquilo que Deus chamou para ser, aquilo que Deus chamou para tomar posse, é o que você vai viver. Você vai trazer alegria para dentro da sua casa. Quando nós estamos enxertados em Deus, nós somos uma mulher virtuosa. Nós nos tornamos uma mulher cheia de frutos do Espírito. Uma mulher que sabe a hora de falar, uma mulher que sabe a hora de calar. Uma mulher que não é dominada mais pelos temperamentos, mas pela carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que precisa governar a nossa vida. Não é vir de vez em quando, é governar, é presidir, é ser presidente, é direcionar a tua vida, o teu caminhar, o teu falar, o teu agir. Chega de mulheres rixosas, de mulheres que murmuram. Para de olhar para aquilo que a terra não pode te dar, mas olha para o que o céu tem preparado para você. Olha para aquilo que o céu já separou para você. É viver uma vida de paz. Muitas vezes em meio ao caos, mas é você que vai trazer paz para o ambiente. É você que vai mudar. Já viu aquelas pessoas que estão perfumadas, quando elas chegam no ambiente, todo mundo sente o cheiro do perfume dela? Você é essa flor que exala o bom perfume. E qualquer lugar que aparentemente está com um cheiro horrível, ele se torna um ambiente agradável, porque você chegou. Quando nós olhamos para a passagem, para Gênesis 26, você não precisa abrir. Em Gênesis 26, ele fala que havia uma fome sobre a terra. Havia escassez, havia seca. E o mais certo, o mais assim óbvio, seria eles irem para Isaac subir para o Egito, ir até o Egito, porque lá era um lugar onde tudo acontecia, era um lugar de provisão, era um lugar de fartura. E diante de uma terra seca, o que é mais fácil fazer? Você sair daquele lugar, você querer deixar aquilo ali para trás, porque é um lugar que te traz dor, é um lugar que não te traz esperança, é um lugar que te traz amargura, é um lugar que te traz frustrações. Então, diante de um ambiente frustrante, o melhor aqui seria o quê? Eu vou para onde é mais favorável, para onde seria o óbvio ir. Porque aqui é um lugar de seca, é um lugar de escassez. E a palavra de Deus diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e firmarei o juramento que fez Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras. E todas as suas descendências serão abençoadas, todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. E aqui vai seguindo. Deus deu uma ordem: Isaac, permaneça nesse lugar, não saia daí. Isaac obedeceu a palavra de Deus diante de um quadro que era totalmente improvável. E para muitos poderiam achar: poxa, mas eu vou ficar nesse lugar, eu vou morrer. Não há provisão aqui. Como é que Deus, será que Deus me esqueceu? Ele quer que eu continue nessa peleja, Ele quer que eu continue nesse quadro de frustração, de dor, de destruição, de abandono, de desprezo, de injustiça, de calúnia, de morte, de enfermidade. Ele quer que eu permaneça aqui. E Isaac ouviu a voz de Deus e obedeceu.
Ele obedeceu porque ele estava debaixo de uma promessa. Mas pensa bem, quando a gente está diante de um quadro que nos gera dor, muitas vezes a dor era tão latente que nos faz até mesmo esquecer as promessas de Deus. Isaac entendeu que era necessário permanecer, porque o Deus que havia prometido promessas era fiel para cumprir na sua vida. Então era necessário permanecer naquele deserto, naquele lugar de escassez, de dor, de frustração. Entenda bem, às vezes a gente não entende o tempo de Deus. Às vezes a gente acha que Deus está nos castigando, mas o tempo de Deus faz parte do processo. Faz parte da transformação, faz parte do moldar de Deus na sua vida, no seu caráter, nos seus valores, nos seus princípios. O tempo de Deus, Ele é o dono do tempo. Ele tem um controle de todas as coisas, o tempo está a seu favor, porque Ele é o dono do tempo. Então Ele não se atrasou, Ele chegou no momento certo. A promessa vai chegar no tempo certo na tua vida, mas entenda bem, Ele não preparou a terra para que Isaac ficasse ali. Ele primeiro preparou Isaac, para depois ele multiplicar a terra. Ele poderia falar, fica aí, que hoje mesmo eu vou mudar todo o cenário. Não. Isaac precisou permanecer debaixo de uma palavra. E às vezes a gente não consegue entender porque os nossos olhos estão tão focados no natural, que a gente não consegue ver o sobrenatural de Deus. Isaac permaneceu. Só quem permanece consegue ver as promessas de Deus inundando a tua vida. Só quem permanece olhando para o céu que consegue tocar no sobrenatural. Só quem permanece seguindo por uma palavra, obedecendo a voz de Deus, não a voz do mundo, não aquilo que era mais provável, não aquilo que era o certo. Não, mas Senhor, mas peraí. O certo é eu ir para o Egito. Eu tenho certeza que aquilo ali é bênção para mim. É a bênção de Deus. Cuidado com aquilo que pode aparentar bênção na sua vida, mas pode trazer maldição. Cuidado com aquilo que pode alegrar os teus olhos, mas vai destruir o teu espírito. Cuidado com aquilo que pode aparentar vida, mas vai trazer morte para dentro da sua casa. Só há vida na palavra de Deus. Mesmo que o cenário seja de dor, só há vida na palavra de Deus, porque Ele é a própria vida. E Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. E a palavra de Deus diz que Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habita entre nós, habitou entre nós, passou por essa terra, pagou um alto preço, fez a maior declaração de amor de toda a humanidade. Gerações e gerações vão ter que ver, vão ver e vão comprovar essa declaração de amor por mim e por você. E Ele só pede uma coisa de você: obedecer. Aqueles que obedecem são aqueles que creem naquilo que Deus tem para ele. Mesmo vivendo nessa terra seca. E aí que vem. E aí Deus multiplicou. Não só ele, mas gerações Deus vai multiplicar. O que você faz hoje vai refletir aquilo que as suas gerações vão viver. A sua decisão hoje diante do Senhor, de obedecer, de seguir a sua direção, mesmo que venha muitas vezes trazer dor, venha fazer a sua alma gritar, isso vai refletir, isso vai respingar, isso vai florescer, vai fazer florescer não só a sua vida, mas quando você olhar vai ter um jardim regado por Ele, aonde você passar. Deus nos chamou para ser apenas uma flor. Deus te chamou para você fazer parte de um jardim regado por Ele. E quem rega esse jardim? Ele, a água da fonte da vida. Quando nós olhamos e a Bíblia, né, ela fala de tantas plantas, e ela nos relaciona, muitas vezes ela compara as plantas a nós, né? E eu adoro estudar sobre planta, vocês sabem disso. Eu amo estudar sobre planta.
E em Salmo 92, você não precisa abrir, mas pode colocar aqui no telão. Salmo 92, 12. Diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Ou seja, no tempo em que não é o normal dar frutos, ou seja, a natureza, a lei da terra diz que não há frutos no período da velhice. Ele faz você frutificar no momento em que a terra diz que basta, não há mais frutos. Ele faz você frutificar. Serão cheios, e os frutos ainda serão cheios de seiva e de verdor. Haverá vida em você, para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você é a mulher que vai anunciar que Deus é reto. Sabe como? Você é essa árvore plantada, essa palmeira plantada como cedro no Líbano. Ou seja, você já reparou aqui, o cedro no Líbano. Você já reparou que certas plantas, elas precisam do ambiente favorável para elas crescerem? Eu me lembro quando eu estava fazendo o jardim lá na minha casa, e a paisagista estava dando algumas opções de plantas, e eu me lembro que eu ficava assim, mas eu quero colocar essa aqui. Ela não pode, ela não vai sobreviver, porque ela precisa de sombra. E eu falava, e essa? Não, essa não pode, essa precisa de sol. Aí uma vez eu tentei, coloquei um caminho todo de bambu, aquele bambu monçô, assim, do lado de fora, perto da piscina. Eles ficaram lindos por um tempo, depois eles foram morrendo um a um. Porque aquele não era um ambiente favorável para eles. Porque ali era um lugar de muito sol, e ele era, quando a irrigação ligava, eles molhava muito, então a terra, a raiz ficava muito ensopada. Enfim, não era lugar favorável. Então a palavra de Deus diz que você vai florescer como o cedro no Líbano, ou seja, como uma planta no lugar favorável para o seu crescimento. E que lugar favorável é esse? Nos átrios do Senhor, na presença de Deus, nos pés do Senhor. Quando a aflição chegar, a angústia chegar, quando a depressão chegar, quando a vontade de dar um fim na sua vida chegar, é nos pés do Senhor que você precisa estar, porque só há flores, só há o verdor, só há os frutos na presença do Senhor. Não há outro lugar, porque você nasceu, você foi criada para estar perto do Senhor, para estar na presença do Senhor. Outro lugar vai te matar, vai te levar à morte. Você não vai florescer, porque ali não é um lugar agradável, não é um lugar favorável para o teu crescimento. Ali não tem o alimento necessário que você precisa para frutificar. Quando a gente olha para a palmeira, ela é muito interessante, que a palmeira ela é uma árvore muito resistente. Ela é símbolo da resistência, ela é símbolo da realeza, da beleza. Quando a gente olha para aqueles desertos e vê perto do oásis, cercado daquelas palmeiras enormes, é muito lindo ver. Elas dão frutos o ano todo. Ela é uma árvore que ela cresce de 15 a 30 metros, é uma árvore enorme. Mas as suas raízes chegam a 3, 4 quilômetros de profundidade. E é assim que nós precisamos ser. Essa árvore com profundidade. Para quando os ventos baterem, para quando as altas tempestades tocarem em você, elas podem até arrancar algumas folhas, elas podem até modificar um pouco a tua aparência, mas você vai estar profunda no Senhor, mergulhada no Senhor. O mais interessante é que se a gente cortar uma palmeira, ela não morre. Outras árvores, elas morreriam, mas ela tem tanta resistência que se você corta ela, ela não vai morrer. Se você arranca os seus cascos, ela também não vai morrer, porque ela é uma árvore em que os seus nutrientes estão no meio do teu caule. Outras árvores não conseguiriam resistir quando arrancada a sua casca, mas ela resiste. Ela resiste ao corte, ela resiste aos traumas, às dores.
Quantas vezes a vida tenta arrancar de nós a melhor parte, mas a melhor parte está dentro de você. E isso ninguém vai arrancar. Você tem o DNA daquele que te chamou para reinar, de quem te chamou para prosperar nessa geração. E as palmeiras, elas dão frutos o ano todo. Elas dão em torno de 100, 200 frutos. Ela está sempre frutificando. Isso é muito lindo quando você olha uma palmeira. Você sabe que a palmeira, ela não precisa se alimentar daquele ambiente que ela está. Você vê que você encontra a palmeira no meio do deserto, mas ela não precisa daquele terreno para se alimentar, porque as suas raízes são tão profundas que elas vão buscando água a quilômetros de distância. Assim é você. Os ventos podem vir na sua direção, mas não vão te destruir. Às vezes nós passamos por situações que parece que vão nos arrancar do solo, mas é muito difícil a gente arrancar uma palmeira, porque as raízes dela estão muito firmadas. Então pode ser que os ventos venham, mas eles não vão te arrancar da presença do Senhor. Eles não vão te arrancar da fonte inesgotável. As suas raízes precisam estar profundas, porque não é o ambiente que você hoje está vivendo. Não foi o ambiente que Isaac estava vivendo naquele momento que trouxe vida, mas foi a palavra de Deus. O ambiente que você está vivendo não é esse que vai te trazer vida. Se você olhar com os olhos naturais, você vai mergulhar nesse problema. Mas quando você entende que as suas raízes precisam estar profundas, buscando a fonte da vida que é Jesus, minha querida, pode vir a maior tempestade, o maior tsunami na sua vida, mas nada vai te arrancar da presença do Senhor. Nada. Vocês lembram o tsunami que teve em 2005, me parece, 2004, na Indonésia? E a cena marcante de uma mulher agarrada nas palmeiras, numa palmeira. Quando o tsunami passou, aquela mulher ficou agarrada na palmeira, ou seja, a palmeira não foi levada pelo impacto das águas, porque ela tem raízes profundas. Você vai ser aquela que não vai ser arrancada, mas ainda vai servir de abrigo para outras pessoas. Outras pessoas vão se agarrar a você, vão querer conhecer esse Jesus que brota em você, esse Jesus que transformou a tua vida, que mudou a tua história. Mas é necessário fé. É necessário primeiro uma decisão, depois fé, para aí sim você ter uma mudança de história, uma mudança de vida. Em Lucas relata a história de uma mulher hemorrágica, e todos vocês já conhecem. Uma mulher que viveu por anos com uma hemorragia, 12 anos com uma hemorragia. Ela já tinha gasto todos os seus recursos. Se aquela mulher tivesse sido casada, com certeza ela não era mais, porque vivendo naquele estado que ela estava vivendo. Então uma mulher que já havia procurado em todas as portas, todos os remédios. É uma mulher que a terra não podia mais trazer esperança para ela. As portas que ela havia batido não tinha recurso suficiente para mudar a sua história. Eu creio que era uma mulher, imagina, não só ferida, não só doente fisicamente, mas doente também nas emoções. Você imagina uma mulher excluída. A mulher já não tinha voz. Imagina uma mulher hemorrágica, uma mulher que sangrava há 12 anos. Mas essa mulher, ela ouviu dizer que Jesus estava passando pela cidade. Jesus está passando aqui hoje. Jesus está aqui, Ele marcou esse encontro com você. Deixa eu te colocar no contexto da história. Isso ocorre em Lucas 7. Mas se você olhar um pouquinho antes, Lucas 7, 36. Se você olhar um pouquinho antes, desculpa, Lucas 8, tá? 41. Se você olhar um pouquinho antes, você vai ver que Jesus, ele havia sido chamado, veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, ele suplicou que Jesus chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. E no meio do caminho, essa mulher, numa atitude de fé, numa decisão, ela foi até o encontro de Jesus e tocou em Jesus.
E a Bíblia diz que essa mulher foi curada a partir do momento que ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Essa mulher, por um ato de fé, ela recebeu o maior milagre da vida dela. O milagre que mudaria por completo a história da vida dela. Mas o mais interessante é que essa mulher, ela repetia a caminho do encontro com Jesus: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Aquela mulher estava repetindo para ela mesma o futuro dela. O que você tem repetido para você? A situação que você vive ou aonde Deus vai te levar? Aquela mulher ia ao encontro de Jesus: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Entenda que Deus é um Deus que enxerga no presente o teu futuro. Você precisa entender que as palavras que precisam sair da sua boca são palavras de vida. São palavras que refletem o teu futuro, que refletem a promessa de Deus. Porque Ele não é um Deus terreno, Ele é um Deus celestial. Ele é um Deus que Ele não trabalha com matéria-prima terrena, Ele trabalha com o improvável. É o Deus que transforma o impossível em possível, porque é impossível para nós. Porque na terra há limites, mas para Ele não há limites. Essa mulher começou a repetir para ela o futuro dela. Entenda, mulheres, nós precisamos repetir aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Para de repetir que o seu filho não vai dar em nada. Para de repetir que seu marido não vai mudar. Para de repetir que esse tumor não vai sair da tua vida. Começa a repetir o teu futuro para você viver agora. Aquilo que Deus já determinou para você. Para de repetir aquilo que o inferno quer fazer você acreditar. Mas aquilo que o céu não tem falado para você. Porque quando a gente está perto do Pai, a gente ouve aquilo que Ele tem para nós. E quando a gente está perto da dor, a gente realmente repete a nossa dor. Repete aquilo que Deus tem para você. Deus já mudou o meu marido, Deus já mudou a minha casa. Eu fazia isso. Isso é prova que isso é real. Eu sempre fiz isso na minha vida. Eu me lembro que eu ia a caminho da minha casa para a faculdade. Eu desci uma ladeira, eu morava ali atrás do shopping da ilha. E eu acho as pessoas no meio do caminho, porque eu ficava falando, achavam que eu era maluca, porque eu falava assim: ao caminho da faculdade, eu vou ser uma excelente profissional. Gente, vocês não têm noção. Deus, eu vou ter tantos pacientes, eu vou ser muito, eu vou estudar muito, eu vou fazer o melhor, as pessoas vão ver que realmente eu amo o que eu faço. E eu comecei a repetir: eu vou comprar meu carro, eu vou montar meu consultório, depois eu vou montar uma clínica. Hoje eu vivo tudo que eu profetizei. Por quê? Porque eu sou louca? Não. Porque eu entendi que quando a gente está perto do Pai, a gente sonha os sonhos que Ele tem pra gente. Então começa a repetir hoje, não aquilo que você está vivendo, mas aquilo que Deus tem para você. E aquilo que Deus tem para você, deixa eu falar uma coisa: cuidado com quem você fala. Porque se a pessoa não estiver muito longe de Deus, ela vai achar que você é louca. Então começa a profetizar aquilo que você está enxergando no teu futuro. Aquilo que Deus já está vendo. Porque quando Ele olha para você, Ele não olha para o agora, Ele olha para aquilo que você vai ser tocado por Ele. Nós olhamos para a Bíblia e vemos tantas mulheres numa situação invisível, numa situação de falta de provisão, e se tornaram mulheres tão relevantes diante de Deus. Você vê que essas mulheres da Bíblia são mulheres rotuladas: a encurvada, a hemorrágica, a mulher pecadora, a prostituta. E todas elas alvos do amor de Deus. Então não importa como você chegou aqui. Não importa que se diante dos seus olhos parece que não vai haver solução. Para essas mulheres, a terra definia que não haveria mais solução. A terra já havia excluído, já havia decretado que realmente aquela era uma mulher hemorrágica. Já havia constatado que aquela era uma mulher enferma. Mas todas, numa atitude de fé, num toque, numa proximidade com Jesus, foram marcadas e marcaram a sua geração. Não marcaram apenas a tua história, a tua família, mas elas marcaram gerações, porque hoje nós estamos aqui falando dessas mulheres, porque elas deixaram um legado de fé,
de obediência, um legado de busca, um legado de que elas entenderam que o autor da vida podia mudar qualquer história. E dentro desse contexto, Jesus para, porque Jesus sempre para olhar a tua história. Ele estava a caminho para curar uma menina que já estava à morte, com 12 anos de idade. E Jesus parou. Quem me tocas? Jesus para essa manhã, porque você é importante para Ele. E depois Jesus vai ao encontro daquela menina e levanta de um leito de morte. Há mulheres aqui, Deus colocou muito isso claro no meu coração, que podem estar como essa mulher hemorrágica. Precisamos de uma cura, de uma restauração, precisando de uma palavra de esperança, porque na verdade eu não venho trazer uma palavra para alegrar o teu coração. Eu venho trazer para você a palavra de Jesus, que traz vida, que transforma, que restaura, que faz tudo novo, que mostra para todos quem é o Deus da sua vida. Porque aqui, como nós vimos em Ezequiel, é que todos vão ver quem é Deus diante das árvores que vão florescer. Há mulheres que precisam de cura na alma, que estão desacreditadas até mesmo delas, que estão sem esperança, que olham sua vida e parece que só há sequidão, que parece que nada dá certo, que parece que não produz diante de uma sociedade em que a mulher precisa ter, que a mulher precisa ter superpoderes, que a mulher precisa ter não sei quantas visualizações, tantos seguidores. Você só precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa ser uma super mulher, mas você precisa ser uma super filha do Pai. Você precisa ser uma super mulher que vai aos pés do Senhor se quebrantar, porque nós somos dependentes dEle. Há mulheres que precisam de cura na alma, precisam ser restauradas, que precisam do toque de Jesus para mudar o quadro da sua vida, que para mudar totalmente o cenário da sua casa. Mas há mulheres como aquela menina de 12 anos, que precisam ser levantadas porque estão mortas. Porque não há nem mesmo raízes, só há um terreno seco. Deus precisa levantar nessa geração mulheres que estão mortas, em que têm seus sonhos mortos, que não têm mais esperança, que não têm mais direção, que não sabe o caminho a seguir, e por isso a sua família está à beira da morte. Porque entenda, Deus te chamou como coluna na sua casa. Deus chamou aquela para ter uma palavra de consolo, uma palavra de direção. Quando nós somos totalmente conduzidas pelo Espírito Santo, a gente sabe exatamente o momento de falar e o que falar. Eu quero ser essa mulher todos os dias. Eu peço a Deus para tirar todos os dias, vasculhar o meu coração e tirar tudo aquilo que tem tentado ocupar o lugar da presença dEle. Porque nós só precisamos dEle para conduzir a nossa vida e para mudar a nossa história. Aquilo que eu falei, quando nós olhamos uma fruta, o futuro da fruta está dentro dela, que são as sementes, que tem provisão de se tornar uma árvore. Deus, quando olha para você, te enxerga como sementes, que vão trazer vidas, frutos, flores, pelo lugar que vocês passarem. A Bíblia, ela é o nosso manual. Quando a gente olha essas mulheres, a gente consegue muitas vezes se encontrar exatamente no tempo que essas mulheres estão vivendo. Gerações se passaram e nós estamos aqui porque necessitamos que muitas vezes ter tirado o nosso rótulo, ser mudada a nossa história, ser transformado o nosso ser, as nossas motivações, as nossas vontades. É tempo de florescer, mas como florescer diante da pior geração que nós estamos vivendo? Essa é a pior geração. Você vê valores distorcidos, pessoas vivendo a inverdade como se fosse a maior verdade. A maior mentira que nós estamos vivendo é achar que nós não precisamos de Jesus para nos conduzir. E é por isso que nós temos uma geração caminhando para a morte.
Não só morte física, quando nós olhamos os adolescentes mergulhados em drogas que na minha época eu nem conhecia, nunca ouvi falar, porque eu não tive contato com isso. Mas hoje isso está tão acessível, porque o inferno ele nunca vai desistir de tocar em você. Porque ele sabe quem é você. Ele sabe que você é uma escolhida, e é por isso que você nunca pode desistir da sua história. É por isso que você nunca pode desistir da tua vida, porque quem te chamou foi Ele. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo, eu também já passei por momentos difíceis na minha vida, e eu entendi que tudo isso foi importante para nos fortalecer, para mudar o nosso olhar, mudar a nossa visão, para criar em nós raízes mais profundas, porque o próximo vento não vai levar nenhuma folha nossa, porque nós estamos fortalecidos no Senhor. Amém? Você não precisa abrir, mas a palavra de Deus em Isaías 58, eu vou ler com você, 58:11. Essa era uma promessa para Jerusalém, para a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. O Senhor que te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma até os lugares áridos, os lugares que não há provisão, que há seca. E fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Você é essa, que a sua alma será fartada, que sairá de você mananciais. Não haverá mais seca. Aonde você está, não haverá mais lugar árido. Haverá lugar de mananciais brotando. Porque Deus já tocou em você. Você já entendeu o que você precisa ser nessa geração. Qual o caminho que você precisa seguir. Porque em João ele diz, você não precisa abrir, em João 15 que diz que eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas todo aquele que tiver nele, esse dará fruto. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Deixa eu continuar aqui. No 10 agora. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vós designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você precisa entender que para dar frutos, a gente precisa permanecer nele. Permanecendo nele, não é só você que é recompensado. Você será aquela que vai e vai dar frutos. Sabe quando você dá frutos? Quando você é testemunho do poder de Deus na sua vida. Quando você é testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Você não precisa subir num púlpito para você pregar a palavra de Deus. Você é a própria palavra quando você permite ser usado por Deus. Você é aquele que todos vão olhar e vão falar: quem é o Deus da tua vida? Quem é esse Deus que faz aquilo que não era e passa a ser? Ele é o Deus que faz naquilo que não era, passa a existir. Eu quero que você levante como igreja do Senhor, como essa árvore plantada junto a ribeiros de água, como essa árvore, como essa palmeira que vai frutificar e florescer como o cedro no Líbano, ou seja, no lugar favorável para o seu plantio. E no lugar de toda dor, em Oséias fala do vale de Acor. O vale de Acor é um lugar de desgraça, é um lugar de dor, é um lugar de aflição, mas em Oséias fala que ele troca
o nosso Vale de Acor. O Vale de Acor não precisa ser necessariamente um espaço geográfico, mas pode ser a condição que você está vivendo hoje, de destruição, de derrota, de escassez. Mas ele fala que ele troca o Vale de Acor pela porta da esperança. Há esperança nele. Vamos louvar. Cadê o louvor maravilhoso aqui? Eu quero que você entenda que ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus que parou tudo essa manhã para estar aqui com você. Ele havia parado tudo e curou aquela mulher hemorrágica enquanto a outra estava morrendo. Ele atrasou? Não. Tudo tem um propósito para Deus. Ele não se atrasou na sua vida. A tua história nem começou. Ele está reescrevendo a tua história. Mas antes de você ver o jardim regado, ele vai começar a gerar em você flores. Ele vai começar a gerar dentro de você uma nova história, para que você ide e pregai o evangelho, ide e dei frutos, porque é de você que vão sair outros frutos, que vão inundar essa geração. Entenda que Deus nos chamou para um grande propósito, não para a gente estar aqui só como igreja, mas para nós sermos a igreja aí fora. E o que é a igreja do Senhor? É a noiva que Ele vem buscar. É a noiva que está se preparando. Como a gente se prepara? Aos pés do Senhor, buscando nele, na sua palavra. Senhor, faz em mim. Abacuque diz: Senhor, faça nessa geração as obras maiores, grandes que o Senhor já fez. Senhor, faça nessa geração, faça nesse tempo, nessa história, nessas mulheres, faça em nós obras tamanhas como o Senhor fez lá atrás. Faça agora obras maiores. Sabe para quê? Para que todos vejam o Deus a qual nós servimos, o Deus que nós estamos aqui essa manhã reunidos como igreja para engrandecer, para louvar, para honrar, para glorificar o teu nome. Os campos ainda estão escassos, não tem problema. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque não é a terra que diz que eu vou viver, é o que o céu diz para mim. Não é o que a terra, não é o que você está vivendo hoje, não é o que essa casa fala, não é o que o teu marido fala sobre você. É aquilo que o céu já está fazendo, porque quem governa é Ele. Há um governo na sua casa, mulher. Entregue esse governo para Ele. Entrega esse governo para Ele, porque quando Ele entra, Ele muda por completo. Ele muda áreas que hoje estão escuras. Não tem como florescer quando está tudo escuro. As flores, as plantas, elas precisam da luz. E nós somos as plantas que precisamos da luz de Deus na nossa vida. A luz é a palavra. Mergulhe na palavra. Mergulhe, porque Ele vai mudar toda essa situação de Vale de Acor em porta de esperança. As pessoas, você vai ser como uma palmeira, em que as copas são robustas, em que as pessoas olham e veem a palmeira como símbolo da realeza. As pessoas vão se abrigar em você, porque há lugar de paz. Há palavras de sabedoria, o espírito da sabedoria sobre a sua vida, o espírito da verdade, o espírito de conhecimento, o novo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. É um novo tempo, é um novo tempo. Quando nós olhamos em Lucas, também fala da mulher pecadora. Jesus, podem louvando. Jesus, ele foi chamado para um banquete na casa de Simão, um homem próspero. E eu estava até estudando, e as pessoas naquela época, para elas mostrarem as suas condições, era normal elas fazerem banquetes e as pessoas chegarem ali naquela sala onde era preparado os banquetes para receber essas pessoas, e as pessoas menos favorecidas olharem ali, passarem por ali, olharem para ver. Essa é a forma das outras pessoas com mais poder aquisitivo mostrarem que elas tinham condições. E a mulher pecadora, ela entra naquele lugar. Assim como a mulher hemorrágica, ela rompeu preconceitos, rompeu vozes, rompeu toda aquela multidão. Há coisas que você precisa romper na tua vida para você chegar até Jesus. Não dá para estar próximo, sendo que há outras prioridades na sua frente. Ele precisa ser a única prioridade. Você precisa romper vozes, precisa romper algumas coisas que hoje são mais importantes que Jesus na sua vida. Porque
só toca quem está perto. Só é curado quem toca. E essa mulher pecadora, ela estava com um vaso de alabastro, e ali tinha um unguento, um óleo. O óleo que estava ali, o valor era relacionado a 300 dias de trabalho. Essa mulher não era uma mulher rica. E essa mulher, ela vai diante dos pés do Senhor. E naquela época era comum quem recebesse as pessoas em casa lavar os pés. O anfitrião, ele fazia isso. Tirava as sandálias e lavava os pés. E aquela mulher, e Simão não havia feito isso. Simão, na verdade, ele queria abrir sua casa para receber Jesus. Era como se fosse um troféu, né? Olha quem está aqui na minha casa. Mas aquela mulher diz que ela lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas. Ela jogou aquele óleo e ela enxugou com os seus cabelos. Simão abriu a casa, mas aquela mulher estava abrindo o teu coração. O que eu quero que você entenda não é o que você faz diante dos homens, mas o que você faz na presença de Deus. Aquele homem queria ser visto diante dos homens, mas Jesus foi visto por aquela mulher de uma forma tão profunda. Diante da presença, ela entendeu que o que tinha de mais valor era estar aos pés do Senhor. Aquele óleo era um óleo de muito valor, mas ela entendeu que o mais valioso era estar aos pés do Senhor. Quero que você entenda que nos momentos de lágrimas, nos momentos de dores, vai aos pés do Senhor e derrama o seu melhor. Não um óleo valioso, não é isso que a Bíblia quer te mostrar. Quer mostrar que a mulher derramou o teu melhor, aquilo que brotava do teu coração. Enquanto Simão fez um banquete para receber Jesus, aquela mulher entrou naquele lugar e se prostrou, porque ali é o melhor lugar que nós podemos estar. De joelhos na presença, nos pés, nos tornamos grandes, fortes e de pé diante das adversidades da vida. De joelhos é o lugar que nós nos preparamos para estarmos de pé diante das lutas e fortalecidas. A palavra de Deus nos diz que Ele fortalecerá os nossos joelhos, as nossas mãos. Você precisa entender que diante dos pés do Senhor é o lugar que você precisa estar, não só hoje, mas todos os dias, independente de como você está, da tua posição. Eu preciso estar todos os dias diante dos pés do Senhor. Porque quando a gente acha que é alguma coisa aí que a gente não é nada, porque quem faz é Ele, quem te colocou nesse lugar foi Ele, e o que Ele tem para você, os seus olhos ainda não conseguem ver. Então você acha que você chegou onde Deus quer? Não chegou. Ele tem mais, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Então o que eu tenho deixar você, a palavra que eu tenho para você essa noite é: chegou a hora de florescer. Mas que você possa entender que você precisa sair daqui querendo mais esse Jesus que nós apresentamos aqui essa noite. Aquela mulher, ela não queria mais ouvir falar só de Jesus, ela queria uma experiência. De repente você entrou aqui porque alguém falou de Jesus para você. Você viu, você ouviu que Jesus está fazendo alguma coisa realmente na vida da irmã. Não queira ficar como espectadora. Queira fazer parte da história. Queira fazer aquilo que ninguém fez ainda na sua vida. Queira permitir que Jesus faça aquilo que ninguém fez na sua vida. Queira permitir que Ele mude a sua história, como mudou a história da tua irmã, daquela pessoa que te chamou aqui. Se envolva com Deus, para que todos olhem para você e através de você e veja que você foi tocado pelo dono da sua história. Glória a Deus, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos glorificar o Teu nome.